Eu queria também encaixar na minha resposta a você, André, porque você é colombiana e eu acho que todo o cenário político ele está interligado, né? América Latina, de maneira geral. A Lava Jato, ela começou no Brasil, mas ela se espalhou pela América Latina. Teve um ex-presidente peruano que se matou. Você tem a ex-primeira-dama de El Salvador presa. Você teve problemas graves na Argentina. Você tem hoje no Chile o Piñera sendo alvo de um processo de cassação, né? Então, a América Latina está em ebulição. Eu acho que todas essas questões, eu acho que a América Latina também está de olho no que vai acontecer no Brasil. Porque dependendo do que acontecer no Brasil, isso vai se espraiar pelos países latino-americanos também. Então, o cenário é difícil, é conflagrado, enfim, e uma das coisas terríveis no Brasil, eu não sei como é que é na Colômbia isso, mas na Argentina, por exemplo, eu sei, eles têm uma imprensa lá que é minimamente diversificada. No Brasil, não. A imprensa brasileira representa o mercado financeiro e fim. Só resta as mídias alternativas. Então, esse processo também está truncando e complicando muito o jogo aqui nesse momento. Destacar que o Lula sempre foi escolado, a esquerda sabe lidar com esse tipo de dificuldade, mas é sempre bom a gente ficar alerta para tudo isso. Bom, já que você tocou nesse tema imprensa, né, que inclusive é um dos assuntos centrais aqui do La Migra de hoje, eu queria te perguntar, Conde, porque se a gente pensa em governo Lula e governo Dilma, a gente sabe que teve aí uma falha em relação a essa questão da mídia, né? Eu me lembro muito bem quando a gente teve a oportunidade de ter, por exemplo, a Telesur no Brasil, e não aconteceu. Às vezes que a gente discutiu sobre a regulamentação da mídia, né? E a gente sabe que os grandes conglomerados aí de comunicação tiveram ação direta na prisão do ex-presidente Lula. Então, eu queria saber de você como lidar, sabendo de tudo isso que a gente já sabe, de tudo que foi revelado pela Vaza Jato, né? Inclusive, o trabalho do Intercept foi muito importante em relação a isso. Queria saber como que você está enxergando aí essa movimentação da imprensa, principalmente em relação a essa questão de achar que a gente simplesmente vai esquecer quem foram os golpistas, né? Hoje, por exemplo, quando eu vejo uma Vera Magalhães da vida comentando como se ela não fosse diretamente responsável, né, por tudo que aconteceu. Tem até um print na internet que as pessoas brincam, né? Não deixem esse print morrer, que é ela elogiando o Sérgio Moro e o Guedes, né? Falando que eram escolhas assim fundamentais para o Brasil. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa mídia, né, hegemônica, essa imprensa tão difícil que a gente tem. Eu vou começar falando pela esquerda, pelo PT, porque uma coisa está ligada na outra e você suscitou essa questão aqui. A esquerda brasileira a gente pode até dizer são várias esquerdas, mas vou falar de maneira geral. Ela é corajosa para muita coisa, ela produz as políticas públicas, ela mexe em feridas históricas, haja vista o que foram os governos Lula e Dilma, mas quando se trata de mexer nos veículos de comunicação, a esquerda ela se retrai, ela tem um pouco de talvez medo, né, dizer isso, né? Enfim, isso é cultural. Eu acho que a gente precisa superar. Eu acho que o Lula mudou essa inflexão, fez uma inflexão depois que saiu da prisão. Ele já falou em regulamentação de mídia algumas vezes. A Gleisi Hoffmann costuma falar bastante. Eu estou falando aqui do maior partido de esquerda do Brasil, por isso que eu falo assim, digamos, fazendo uma análise da esquerda. Também tem uma outra coisa que eu diria o seguinte: a esquerda é democrática demais. Esse é um problema da nossa esquerda. Eles são civilizados demais. Eles não querem parecer intervencionistas. Existe esse imaginário que bloqueia uma ação mais direta da esquerda brasileira. A esquerda brasileira é diferente da esquerda venezuelana, da esquerda argentina, da esquerda colombiana. É uma jabuticaba. Como tudo no Brasil,
é um pouco diferente do resto do mundo, a esquerda brasileira também é um pouco diferente do resto do mundo. Então ela tem essa vocação de não, deixa a Globo ali, a Globo é legal, deixa para lá, não, a Folha, tal, tudo bem, né? É assim mesmo. De uma certa maneira é assim mesmo. A imprensa corporativa empresarial no mundo todo, ela representa os interesses do mercado financeiro. Não tem muito mistério, né? A gente tem uma nova informação agora que vem pelas redes sociais e tudo mais, que de uma certa maneira traz uma nova visão de mundo, mas também tem o corolário, que são o discurso de ódio, que são a ascensão de fascismo, de nazismo, de violência na internet e tudo mais. Eu vou tentar, então, agora falar do jornalismo de maneira geral. Isso é um ponto, né? Será que a esquerda vai ter coragem de mexer nisso para 2022 como um projeto, como uma apresentação de um projeto de governo? O Lula já disse, na última entrevista coletiva que ele deu em Brasília, ele disse que vai fazer conferências com a sociedade brasileira para discutir o papel da mídia.